E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo para mais um episódio do nosso PsiqueCast. Hoje a gente vai falar, as redes sociais e o impacto que ela causa na ansiedade, né? Então, como que as redes sociais interferem no transtorno de ansiedade? Como que isso pode aumentar a tua ansiedade? Como que isso pode contribuir para todo o processo de ansiedade, né, meninas? Sim, olá pessoal. Oi, né, Edu? Tudo Oi, bem? amiga. Tá joia. Olá. Olá. Oi, Edu. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Pra quem tá de dia, pra quem é do dia, bom dia. Pra quem é da tarde, boa tarde. Pra quem é da noite, boa noite. Então vamos lá, Vamos gente. lá. Eu acho que é muito importante a gente começar falando um pouquinho dessa evolução das redes sociais, né? Sim. O tanto que isso vem acontecendo de forma tão rápida, né? Que eu penso que, assim... Posso falar a nossa geração aqui? Claro, acho que é a melhor. Claro. É a melhor geração, É. né? Eu acho que... Apesar de que eu era criança, elas já eram adolescentes, viu, gente? Ele acredita nisso. Então, se ele acredita, a gente deixa que ele acredite. Então, com essa ascensão rápida, né? Pelo menos eu venho de uma geração que isso ainda não era uma realidade. Nossa, era né? super demorado as informações para chegar, né? Não, gente, a primeira vez que eu fui buscar uma escola para minha filha, que essa escola não tinha uma biblioteca, eu fiquei impactada, porque eu falei assim, como é que existe uma escola que não tem biblioteca? Olha que porque ponto. Aí eu pensei assim, gente, para mim uma escola que não tem uma biblioteca é igual uma casa que não tem uma cozinha. Mas, só que aí qual que era o argumento? Não, a gente tem um laboratório de informática. Então, tudo que os alunos precisarem estão nesse laboratório. Então, eles têm acesso às pesquisas dentro do laboratório de informática. Então, assim, para mim, pensar em não ter aquele livro, né? Isso para mim foi impactante, né? Pensar em ter uma escola, né, que não tinha uma biblioteca. E assim, isso hoje é normal, né? Isso é comum. E perde-se, né? Porque assim, o que eu percebo? Eu percebo assim, na nossa época a gente tinha aquela coisa da biblioteca, você tinha um horário de leitura, você tinha que frequentar a biblioteca. Tinha aqueles papeizinhos que você botava lá, dia de pegar, você pegou o livro, entrega. Então assim, o que aconteceu hoje? Eu não consigo, tem o Kindle, né? Que é tecnologia, que você vai lá, baixa os livros e tá. Pra mim tem que ser no papel. O livro pra mim tem que ser no papel. Eu consigo ler algumas coisas no essa, Kindle, mas pra mim o livro não flui é? muito mais. Então esse excesso de informação o tempo inteiro. Antigamente você comprava o jornal, né? Os pais, vai lá comprar o jornal. Ainda existe o jornal? Existe. Minha sogra assina jornal de papel. Minha sogra ela faz questão do jornal de papel. Então, assim, gente, essa geração... E assim, eu lembro que, acho que volta de 87, o cunhado da minha avó, era um tio-avô que eu tinha, né? Ele faleceu num infarto fulminante. Gente, pra essa notícia... Foi em Uberlândia, isso, em Minas. Pra essa notícia chegar... Até meus pais não tinha celular, né? Era só telefone fixo. Telegrama. Às vezes, né? Interurbano. Chegava telegrama, já dava um ataque de ansiedade, né? Telegrama. Telegrama é morte. E né? assim, pra mim foi muito nítido, assim, em 2011, a Amy Winehouse morreu. E eu acho que 15 minutos depois que ela tinha falecido, já tava na internet o falecimento dela. Rapidez, né? Aquela coisa toda. Agora, recentemente, né? Vai fazer um ano, a Marília Mendonça. Foi super rápido, né? Assim... O acontecimento segundos, da notícia, né? Assim, segundos ou minutos. E isso, o que acontece? Você não dá tempo de acompanhar tudo. E você fica se cobrando de que, nossa, mas tá cheio de notícia. Você abre uma aba no computador, daqui a pouco você tá vendo uma notícia, você abre a outra, você abre a outra. Então, quer dizer, sua mente não dá conta e vai gerar uma ansiedade, uma angústia. Os idosos com ansiedade também, porque não sabem mexer. Né? Então a tecnologia, então você tem que pedir para um filho, você tem que pedir para um neto, muitas coisas mudam. Por exemplo, meu pai, ele aposentou porque na época que ele trabalhava no ministério, não tinha esse negócio de computador. No dia que botou um computador lá, ele desesperou, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero, não sei nem como que eu vou fazer, não sei. Então eu prefiro aposentar logo, porque mudou-se. É prático, com certeza. Sim. Mas eu acho que isso é um fator que é muita informação. É muito bom, né, gente? Assim, hoje a gente faz tudo do celular, né? Paga a conta, transfere dinheiro. Não vamos mais a banco, né? Eu, por exemplo, não sei nem dinheiro de papel mais, né? A gente com cédula, né? Eu nem sei nem onde é a minha agência. Você fala assim, olha, onde é só...
Porque eu fui expulsa da agência, né? Porque ela virou estilo e eu não tinha saldo suficiente. Ai, não pra acredito. ser. Não, amiga, você tinha muito saldo pra ser estilo. Não é saldo suficiente. Não, Seu saldo era mais, aí você não pôde ser estilo por isso. Não ando com você. Aí me botaram pra correr da agência, que a agência se tornou, né? Só, não vou dizer, né? Onde era. Aí, mas eu não sei, né? Eu sei que eu não sou mais daquela agência, né? Me colocaram numa outra agência. Mas eu não sei. Eu já tenho alguns anos. E assim... Eu acho que hoje eu poderia ser, tá, amiga? Atualmente, hoje está muito forte, né? Essa coisa da rede social, da influência, né? Mas eu assim, pra mim, a internet, ela já tem um tempo que veio, né? Aquela coisa do Mirk, né? Acho que é Mirk que a gente ia conversando, a internet discada com aquele barulho. Mas assim, pra mim, Eduardo, né? O marco dessa coisa da rede social, dessa coisa da influência do externo na tua vida, começa no Orkut, né? Aos 16, 15, 16 anos atrás, começaram as comunidades, né? Solteiros do DF, comunidade de quem gosta de biscoito de café. E aí começou essa coisa do molde, começou essa coisa né? De se transparecer algo que às vezes você nem é. Mas esses dias eu postei, né, uma foto minha, super sorridente no Facebook, no Instagram, até comentei. E eu falei assim, gente, tá vendo como que eu tô? Arrasada, chateada. Mentira, aquela foto era eu sorridente, mas eu estava péssima aquele dia. Para você ver como a mentira impera muito em redes sociais. E você fica... Dá licença, deixa eu terminar de falar. E como que você fica mal porque você fica se comparando. Exato. Não, e assim, a candidata com direito à réplica, né? Candidata. Réplica, exatamente. Agora que ela me deu o direito de fala, tá? Obrigada, Renata. E como isso, né, também interfere na vida do outro. Sim. Porque eu olho a pessoa ali com aquela foto maravilhosa, bem... E eu falo, putz, eu tô na merda, né? Eu me sinto na merda. E aí a gente vai abrir uma rede social, tá todo mundo ali muito... Todo mundo bonito. Todo mundo perfeito. Isso porque já tirou 1000 fotos pra escolher. Renata, eu lembro de uma paciente minha, que eu atendia no consultório, que ela contou, uma vez ela chegou aqui, ela contou, né, que ela morava sozinha, não tinha nenhum relacionamento e tal. Inclusive era o que a gente trabalhava na terapia, né? Essa dificuldade de se relacionar, que hoje é um tema muito comum, né, no processo terapêutico. A gente vai falar sobre isso aqui. Em outro momento. Mas aí, o que eu queria ilustrar? Que... Olha, gente. Você me cortou? Não. Gente, vamos. Então... Mas o que eu queria ilustrar? Que aí ela contou, né, que ela se arrumou todinha, que ela tinha comprado uma bota, que estava lá, nunca tinha tido a oportunidade de usar. Que ela pegou, botou a bota, botou uma roupa e tal, foi e tirou uma foto e postou. Ela disse que tirou a roupa, deitou e dormiu. Ela disse que no dia seguinte, ela disse que foi a foto dela mais curtida da rede social. Ela só colocou a roupa pra tirar a foto? Ela tipo assim, ela foi experimentar a bota, que até então ela não tinha nem experimentado, ela comprou e deixou ali. Aí ela pegou, tirou uma foto, ela gostou da foto, ela publicou a foto, sem legenda, sem nada. Ela disse que aí, beleza, deixou aquilo ali. No dia seguinte, ela falou, eu fiquei impressionada com tanto de curtidas que tiveram essas fotos. E aí as pessoas, nossa, pra onde você vai? Por que você não me chamou? Aquela coisa... E ela falou... E ela tava querendo... Ela ia dormir. E ela foi dormir. Ou seja, né? Então, não assim... é a realidade. Né? Justamente, né? Que imagem é essa? E nós compramos essa imagem como verdadeiro. Esse é o problema. E aí a gente vem, né, falar um pouco do nosso tema, né? Que é também dos cancelamentos, né? Porque será que todo cancelamento condiz com a realidade? E tem um julgamento, né? Não, e assim, só assim, isso pra mim ficou nítido. Ela vestiu a roupa, tirou a foto e as pessoas deram like. Gente, quantos podcasts a gente já viu, né? Corte de podcast de pessoas que estão hoje muito fortes na internet, que a pessoa pergunta, o que aconteceu pra você estar onde você tá hoje? Eu postei uma foto de uma coisa que aconteceu comigo, e aí eu dormi, quando eu acordei aquela foto tinha muito like, então eu comecei a vislumbrar aquilo, e né? Hoje o TikTok mesmo, assim, você vê muita gente que posta um vídeo aleatório e que dá aquele monte de curtida e ela vira TikToker. Então ela começa a produzir vídeos sobre aquilo que fez, né? Tem
tem um jargão que minha esposa, ela odeia, que é o tal do Bora Bill, né? Bora filho do Bill. Uhum. Na verdade, o Bill não é o famoso é o cara que fala Bora Bill. Mas esse Bill ficou famoso, eu já vi ele em podcast, então assim... E aí eles vão por essa coisa de criar jargão, então assim... Eu acho que isso traz... E aí a gente vai entrar nessa coisa da ansiedade. Traz ansiedade pra mim, né? Que estou vendo, que às vezes eu não consigo me encaixar naquilo, eu quero aquilo pra mim, eu não consigo. E traz ansiedade pra quem tá fazendo. Pra quem tá fazendo. Porque ele entra nessa vibração de que aquilo ali, sei lá, vai virar o ganha-pão dele, então ele precisa... ser criativo, aí ele precisa inovar, ele precisa... E aí, o tempo né? todo, né? Só que aí é que ele perde esse link, porque ele começa... Eu tenho que ser criativo sempre. Você não... Ela não vem quando a gente não quer. vem naturalmente. Tem uma menina no Instagram, super interessante ela, que eu gosto muito de moda, acompanho algumas coisas. Ela pega ela mora numa roça, e ela pega, bem no Nordeste, e ela pega as roupas que aparecem no desfile da Fashion Week. Já a médica viu? que trabalha comigo já me mostrou. Já. Ela pega e reproduz com Ela papel, reproduz com papel, plástico, com folha, com não sei o Mas fica quê, idêntico, né, amiga? Fica idêntico. Então ela vai, aqueles vestidos, não sei o quê, parecendo uma folhagem. Ela vai lá, gente, olha como eu tô chique. E ela faz igual. Ela começou a ganhar seguidores, ela arrebentou. E só que agora parece que se perdeu um pouco, porque ela foi para outro lado de postar o que ela estava fazendo e tudo, outras coisas. Aquilo era uma brincadeira. Só que agora, como ela tem que produzir muito conteúdo, você entende? Então falta, às vezes, assim... Deixou de ser uma brincadeira, né? Deixou de ser. Então é ansiedade. Virou um negócio, e aí tem essa ansiedade de né, ter que de fazer, de estar ali. Eu tenho que apresentar o que eu estou fazendo ali nas redes sociais. Eu olho, influencer. Faça outra coisa também que deixa a pessoa ansiosa. Faça isso que você vai perder não sei quantos quilos. Coloca uma pedra no umbigo, 20 quilos a menos. E as pessoas compram isso. Sim. Aqueles cursos de saiba mais. Você fica 3 horas vendo um vídeo, no final, saiba mais. Aí te jogam pro link de gerar. Compras também, esses influencers, ansiedade. né, fazendo propaganda de umas coisas muito milagrosas. Hoje em dia a gente é muito, assim, acho que a gente já falou algumas vezes aqui nos outros podcasts. A gente é tomado por uma coisa de padronização de corpo, de padronização de grana. Então você vê, né, a gente está falando aqui sobre alguns assuntos. Daqui a pouco, se a gente acessar o nosso Instagram aqui, vai aparecer algumas coisas patrocinadas. Então, assim, essa semana mesmo, eu tava olhando o preço de uns kimonos. Então, agora não para de chegar link patrocinado de kimono pra mim. Preço de promoção de kimono, não sei o quê. Isso é horrível. Então, assim, então tem essa coisa milagrosa. Acho que assim, uma das variáveis, né? Um dos motivos que as pessoas estão ficando mais ansiosas com as redes sociais é justamente isso. As pessoas querem resultado em pouco tempo, né? Imediatismo. Em pouco tempo, elas querem um resultado em pouco tempo. Então você vê assim, milhares de produtos de emagrecimento, aquelas pessoas Musa Fitness, os caras Mr. Fitness, não sei o quê, da barriga toda trincada, chega lá e fala: você quer ficar como eu? Toma esse comprimido aqui, que não sei o quê, arrasta pra cima. Hoje é saiba mais, né? Que arrasta pra cima. Também tem ainda. E aí você entra nessa vibração, você compra, você não vê resultado, você começa a ficar ansioso. Uma ansiedade né? uma ansiedade que vira uma compulsão. Exato. Porque você fica ali, você fica o tempo... Aquilo vai gerar ansiedade. É como Sim. você falou, kimono. Se você joga lá a blusa, quero uma blusa amarela, toda hora vai aparecer anúncio de blusa amarela. Isso também está trazendo compulsão, uma ansiedade que também está vinculada a compulsões, né? E às vezes até essa compulsão pelas curtidas, pelos likes, Também, né? Likes, claro. Porque pela quantidade de seguidores, né? Então, eu tenho... Quem curtiu? Não, eu já vi uma coisa que é assim, em busca de 1K, né? É um assim? K são 1000. Aí, que são 1000 seguidores, aí em busca de, sei lá, de 10.000K, em busca... Então, assim, como se essa quantidade de seguidores que definisse como que eu vou estar, né? Como eu vou me sentir, como que vai ser. Até horário eles colocam. Vou postar uma foto tal horário, porque após tal hora, então a amiga minha faz, após tal hora vai estar todo mundo dormindo, não vai ver. Story, quantas pessoas viu? Será que fulano viu? Será que... Gente, não vai ter engajamento. É engajamento. As É. pessoas gostando ou não, você tendo engajamento, por isso que hoje em dia tem muita coisa polêmica na rede social. Porque tem gente que vai atrás de engajamento. Eu posso não ter curtido, mas eu vi, pra mim tá valendo, entendeu?
Então tem essa coisa também. Mas assim, eu ainda quero voltar na coisa do que acompanha a rede social, né? Voltando para essa coisa, então, de você ver aquilo ali, aqueles corpos perfeitos, aquela pessoa bem-sucedida, e você começa a achar que você faz parte daquele padrão. E aí, ao mesmo tempo que você acha que faz parte desse padrão, você não consegue se encaixar nesse padrão. Daí que vem essa coisa da ansiedade, né? Você vai ficando ansioso, porque às vezes, né? Às vezes a gente compra uma roupa, a gente quer ficar igual tá ali na foto. Né? Isso sei muito, né? Comprei, o que chegou, a realidade. Né? E o pior que vai gerando ansiedade com tudo, porque assim, é o tempo inteiro muito pautado nisso, na beleza, no que é ser belo hoje, né? Como você falou, a mulher malhada, a mulher sarada, e em 15 dias, se você fizer isso, você vai ficar... Aí, você falou uma coisa interessante. Aí gera ansiedade por você ter feito aquilo e não resolveu. Aí você vai em busca de outra coisa. Então talvez isso. E as pessoas vão comentando. Eu vi na internet. Você não tem mais tempo para você poder até gastar energia física. Se você fica muito tempo no celular, você vai ficar ansioso porque você não vai gastar energia física, que na nossa época... no sono, né? Interfere no sono, porque o ciclo sono, circadiano. Porque enquanto você está ali na luz, a luz está dizendo o quê? Está de dia. Ontem eu estava atendendo uma paciente, né? Aí ela me falou que estava vendo um vídeo, né, na internet de um psicólogo, que o psicólogo falou que, assim, para você ter a saúde mental ideal, você tem que dividir suas 24 horas em 3 blocos de 8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas de lazer. Falei, gente, quem é que consegue isso? É muito fácil a gente imaginar isso. Mas quem é que consegue? Ela tem filhos pequenos, né, essa paciente? Filhos, assim, pré-adolescentes e adolescentes. Eu falei, como é que tu vai dividir? Eu falei, enquanto você tá ali sentado com teu filho ensinando a lição de casa, você tá trabalhando. É um trabalho, é uma coisa, não é um lazer. Eu falei, como que você vai? Eu falei, acho que dá para você ter as 8 horas de sono, dependendo de como é a tua dinâmica. Eu falei, mas isso é uma coisa que não dá. Isso até me remete naquela coisa que eu falei na semana passada, de que o ideal é que a gente fosse um pouquinho de cada coisa distribuído de forma igual. Então o ideal é que a gente tivesse os 3 blocos. Trabalhos, sono e lazer, dividido em 8 horas das 24 horas. Mas ninguém tem. E uma orientação dessa, né, Eduardo, assim, não questionando, né? Mas quando a gente não leva em consideração uma orientação, eu não pego ali a rotina do meu paciente para entender, para tentar orientar baseado naquilo que é possível, eu tô colocando aquela pessoa que eu acompanho numa condição de ansiedade. Sim, porque eu não dou conta daquilo. Porque eu não dou conta daquilo. Exato. É igual chegar e falar, olha, você precisa fazer X tempo de atividade física. Ok, mas o que é real e o que é possível, né? Sabe? Eu acho que assim, o que... Às vezes eu falo assim, olha, você precisa fazer, né? Para baixar a ansiedade, para lidar com esse nível de tensão. Faz 20 minutos de caminhada. Não consegue fazer 1 hora? Faz 20 minutos. Mas, sabe? Agora, às vezes a gente coloca a pessoa numa condição você tem que fazer. Cara, a ansiedade da pessoa vai lá em cima. Por quê? Porque ela se depara justamente com isso. Tá, eu tenho que fazer, mas não cabe na minha realidade. É igual eu vejo aqueles programas que me geram em mim uma ansiedade, aqueles programas que falam de questões econômicas. Você tem que economizar X% do seu salário. Tem que ser para isso, 10% para aquilo. Cara, não tá dando nem pra... fácil. Exato, não tá dando para pagar nem sabe? Quando fecha as contas do mês, você já fala, obrigada, meu Deus. Aí você ainda fica ouvindo essas coisas que falam, você tem que economizar tantos %. Eu falo, caralho. Você sabe que tem um aplicativo que ele coloca, você já deve saber, quem está vendo o vídeo já deve saber, que você coloca quanto tempo você fica nas redes sociais. Tem até um que eu fui na reunião de escola dos meus filhos, que até para você meio que controlar quanto tempo teu filho tá ficando na rede social, quanto tempo ele fica, sei lá, no Instagram, quanto tempo ele fica no Facebook, é o tal de Family, agora eu esqueci, Family não sei o quê. Tem como os pais... Que e aí tem como os pais ficarem vendo quanto tempo eles estão ficando na internet, o meu já quais os sites que eles estão visitando, quanto tempo tá ficando. Que interessante, até para proteção, né? Até para proteção. Mas porque tem isso mesmo. Essas redes sociais, assim, essa coisa também que a gente vê muito, O que você estava falando mesmo? A gente tá falando do tempo que as pessoas ficam nas redes sociais, né? Da ansiedade.
Ansiedade. Ah, tá, lembrei, desculpa. Qual que é o tema mesmo? Volta. Ai, meu Deus, o que é isso? Tô ansiosa. Tô ansiosa. Agora eu já vou ficar paranoica. Não, outra coisa, os pais, eu entendo que hoje em dia tá tudo corrido e tal, então a criança, ela tá elétrica, ela quer brincar, Sim. e os pais dão ali o telefone para a criança, né? Só que aí o que acontece? E aí os pais olham, mas a criança, meu filho tá lá, mas ele fica tranquilo quando ele tá lá no telefone. É. Quem disse? Esse é um gerador de ansiedade. Você pode ver, a criança vira, assim, por exemplo, ela tá jogando, você pode, Sim. assim, enquanto o pai tá achando que acalma, tá gerando uma ansiedade extrema. Aquele estudo que eu mandei pra vocês, lá fala alguma coisa nesse sentido. Eu mandei um vídeo sobre pessoas, né, que já foram canceladas, famosas que sim. deixaram, e teve um outro que foi mais de dados. E um dos dados que tinha lá, agora eu não lembro precisar o dado exatamente, mas parece que era 15%, né, dos brasileiros já, de crianças de 2 anos, né, de 1 ano e meio a 2 anos, 15% já sabem mexer no celular. A partir dos 6, 7 anos é uma coisa incrível. Entendeu? Com 2 anos a criança já sabe. Então tem muito disso. Às vezes a criança tá, sei lá, ela tem energia, ela quer gastar energia, e aí já pega e fala, não, senta aqui, assiste aqui, dá o tablet, não sei o que e tal. E é isso mesmo, a Entendeu? criança sabe o joguinho, então, sabe assim, tudo. aí ele fez até um comparativo com um dado antes né, da internet, como é que eram, assim, essas crianças, o que elas faziam mais na época. Então, assim, tem essa coisa mesmo, assim. Entendam, pessoal, você que está assistindo, você que está ouvindo, assim, a gente não veio falar mal das redes sociais, mas a gente quer que vocês entendam o quanto isso pode impactar na tua ansiedade. Perceber-se. Exato, de você se perceber. Você que tá, de repente, a gente falou muito, né, sobre de você refletir se você não tem transtorno de ansiedade semana passada. Então, de você perceber se isso também não está contribuindo para a tua piora, né, da tua ansiedade, né? A ideia né, da conversa hoje é essa. Pra ver se então, assim, a gente está fazendo esse comparativo justamente por isso, assim. Hoje é muito cedo que as pessoas têm contato com essa coisa da internet, com essa coisa da rede social, e é muito forte, né? Edu, a primeira coisa que a pessoa faz quando acorda, eu duvido aqui que 80% da população não faz isso. Pá, tá na cama, ainda liga o celular e fica lá. Já tá ali, né? Já fica ali. Já tá ali, já fica ali. Do lado, você ligou, opa, deixa eu ver, tem alguma mensagem? E às vezes, não tem mensagem nenhuma. Não, e quando você. E quando a pessoa manda mensagem. E a outra não responde. Aí os pauzinhos ficam azul e a pessoa não responde. Pois é, dá uma agonia. Eu tirei isso do meu. Ninguém sabe quando é isso. Mas ninguém sabe. O problema é que ninguém sabe se eu vi, né? Mas eu também não sei se o outro viu. Então dá Mas eu vou só fazer um parênteses. parênteses. A Jeane demora pra caralho pra responder. Não, a Jeane, ela 3 dias depois, e é isso, já perdeu o enterro. A Jeane demora. A Jeane, a gente fala assim, amiga, pauta da semana que vem. Na segunda, na quinta, ela, é o que mesmo que a gente vai falar? Gente, mas assim, não, eu realmente não sou muito... pergunta de quem tá assistindo. Ligada não. Eu procuro, né, não deixar que a rede social... Aliás, eu acho que eu sou até muito nova na rede social, no sentido assim de... Você mesmo falou que você, te ajuda a dormir, você falou na semana passada, que 9 horas da noite você desliga o telefone. Eu desligo. Eu falo que eu viro abóbora cedo. Não, eu tenho comparações, assim, muitas, assim, comparações, assim, já tive mais, eu comecei a... Por exemplo, porque eu já sou uma pessoa que sou meio, como é que se diz? Mudo de ideia rápido, né? Então, por exemplo, se eu vejo um corte de cabelo, estava assistindo o Debi Lloyd lá, aí eu vi a franja, me deu uma inspiração, vou lá e corto a cabelo. Então, assim, aí eu fico vendo as redes sociais, aí eu, não, ótimo esse cabelo. Aí eu vejo outro tipo de... Aí eu fico ansiosa. Ótimo, né? Esse também. Aí um dia eu cheguei no salão e falei assim, olha, eu queria cortar o cabelo e tal, eu queria assim, mas... Como é que você quer um cabelo curto e longo ao mesmo tempo? Assim, você não tá... Não, mas é que eu vi esse corte. Então você fica ali buscando uma coisa que não é você. Que você tá vendo que é um rosto diferente, o jeito é diferente, né? E você fica nessa comparação, nessas influências. Mulheres de 40 anos, cabelo para mulheres a partir dos 50 anos. Então,
toda hora tá te sinalizando o que é isso. E olha, se quando você faz esse movimento, né, de olhar esses padrões né, e você tenta se padronizar, mas você não consegue, e isso tá te trazendo ansiedade, tá te trazendo alguma coisa, isso tá te fazendo mal, Se né? tá fazendo mal, tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Se tá, né? Então, acho que essa referência, se eu deixo de me relacionar com as pessoas olho no olho para me relacionar Exato. só via redes sociais, Redes sociais. não tá legal, sabe? Se muitas vezes eu falo assim, olha, eu não vou encontrar com os amigos, mas porque eu fico aqui, ó, perdido no... Cadê o café? Vamos tomar um café? Nesse mundo virtual, não tá legal. Então, assim, um dia desse eu percebi, né? Eu tava num lugar público, né? Aqui em Brasília. E aí eu vi, aí tinha uma criança no carrinho, né? Os pais, mais alguns amigos. E os pais já tinham, assim, eu tenho visto que isso tá ficando muito comum. E os pais já tinham improvisado, assim, um suporte, né? Para colocar o celular, a tela ali para a criança. E era uma situação social que a criança, o tamanho da criança era uma criança que dava para estar interagindo. Sim. Mas aquela criança já estava à parte. E aí eu já fiquei imaginando, falei, gente, qual o reflexo, né, disso ao longo do tempo, né? Porque você já vai crescendo, Sim. sendo condicionado a ser antissocial. Aí chega lá na frente, fala assim, nossa, Fulano não se relaciona. Não se relaciona. Fulano tem algum transtorno. Fulano tem algum transtorno. Fulano tem. Vai fazer uma entrevista de emprego. A pessoa não sabe se comportar porque ela não tem o hábito dessas relações. Né? Trocar, das relações interpessoais. E isso vai criando um adoecimento. E é interessante assim, que às vezes, essa molecada que tá vindo agora, né, dessa geração nova aí, entra nessa vibração, né, de rede social, dessa falta de interação. Mas eu ainda acredito que por mais que ela tenha nascido nesse processo dessa falta de interação, eu acho que tem alguma coisa, talvez até inconsciente dela, que quer a interação. Eu acho que isso é nosso, né? Vamos chamar que é inato, né? O ser humano é um ser sociável, né? Assim, é um ser social. Né? Porque se a gente for fazer uma análise assim, puramente racional e lógica, só quem teria transtorno de ansiedade com as redes sociais seríamos nós que tivemos essa vivência do contato físico na nossa infância, adolescência, e agora a gente está nesse momento rede social. Essas crianças que já estão nascendo nessa coisa da internet e tal, era para elas não ter. E elas têm também, e muito. Então existe uma coisa, né, como a Jane falou, nata, que pede essa coisa do contato físico, essa coisa mesmo, né, do presencial, melhor dizendo. Brincar na rua, né? Ter na escola, assim. E aí, querendo ou não, mesmo você não sendo influencer digital, né? A Jane deu o exemplo aqui da paciente dela que postou e a coisa fluiu lá, teve muita curtida. Eu acho que isso acontece muito, às vezes, assim, entre as próprias pessoas. Não só essa pessoa que influencia o outro, mas assim, do que eu vou postar na minha rede social, se meu primo vai me criticar, se meu primo não vai, né? E a gente pode até fazer um link com essa coisa, essa cultura do cancelamento. Eu vi um vídeo da doutora Ana Beatriz, aquela psiquiatra, ela falando assim, cara, a pessoa postou algo que você não gostou, deixa de seguir, tal, mas você não precisa macetar. Então, tipo assim, eu não gostei do que a Renata falou. A Renata é uma escroque, ela falou isso, não sei o quê, tem nada a ver. Não, simplesmente eu não concordo com o que ela falou, eu deixo de seguir. Ou também não preciso deixar de seguir, deixa lá. Eu não preciso de ficar com aquelas discussões, debates, e um comenta uma coisa, outro comenta... Quer dizer, cadê o resto, como você falou? Cadê a sociabilização? Tem restaurante em São Paulo que você deixa o celular fora, assim, né? Não entra. Tem grupos de amigos que fazem assim, o primeiro a pegar o celular paga a conta, entendeu? Fica tudo separado. Quer dizer, não tem mais essa socialização que é necessário você ter isso porque é oxitocina. Sim. Você tá... É dopamina. Você tá com uma pessoa, quando você recebe um abraço, você libera hormônios que são importantes para você. E imagina, né, assim...
eu acho que isso traz muita ansiedade, eu acho que isso contribui muito para essa coisa do adoecimento, da ansiedade em si, né? Do transtorno de ansiedade. Você se manifestar de alguma forma lá nas tuas redes sociais e as pessoas irem contra de uma forma agressiva, né? Eu acho que você pode até dizer que não concorda e tal, mas essa cultura do cancelamento tem essa coisa muito agressiva, né? De, né, não sei o quê, seu canalha, papapá. Hoje a gente tá nessa coisa polarizada aí, né? Então, assim, política. Ou você tá de um lado, você tá do outro. Você não pode se eu tô de um lado, eu tô isso. contra o outro, às vezes é isso, mas enfim. Então, essa coisa do cancelamento, às vezes, não é só o deixar de seguir, mas tem essa coisa assim, eu vou deixar de seguir porque você é isso, isso. E quem tá nessa vibe da ansiedade, quem tá isso... Eu costumo dizer que o ansioso, que tem transtorno de ansiedade, tudo que jogam pra ele pega, né? Você é muito nervoso, você é muito antipático, você é muito chato. O ansioso, ele pega tudo. E ele fica tentando resolver aquilo. Então ele tenta ser mais calmo, ele tenta não ser tão antipático assim, e ele acaba esquecendo daquele adoecimento ali, né? Então quando vem essa coisa do cancelamento, vou te cancelar porque eu não concordo com o que você fala, achei muito feio o que você fez, não sei o quê. Ele entra nesse movimento e, cara, meu Deus do céu, não, eu preciso daquilo, eu preciso dessa aprovação, né? Essa coisa da rede social pede muita aprovação. Então quando eu sou cancelado, quando, né, eu emito uma opinião que não que a pessoa não concorda, eu fico preocupado, né, com aquilo. E tem coisas também, exato, e tem coisas também que você vê assim, por exemplo, tem gente que todo dia, eu sei porque eu tenho paciente assim, vê se alguém deixou de seguir. Ela sabe de cabeça quantos seguidores ela tem. Olha que se ansiedade, diminui gente, o olha que coisa número, mais se diminui de falar é o angustiante. número, nossa, alguém que deixou de me seguir. Deixa eu ver quem é. Dependendo, gera uma ansiedade. Não, e as assim, pessoas estão fazendo isso. quando a gente fala da aprovação, é como se tivéssemos a necessidade de 100% de aprovação. Sim. Gente, isso não existe. Nós não vamos ser... Isso é utópico, né? Se assim a gente puder dizer, né? Não vamos alcançar Querer isso. opinião toda hora da ansiedade. E aí, que acho que a gente já falou isso em outro podcast, quanto mais nós ficamos nesse movimento pelo outro, menos por nós, mais distante de mim eu vou ficando, né? Mais de quem eu sou, do que é importante para mim, porque eu começo... E isso aí é um dos fatores da ansiedade. Exato, né? Se você não cuidar disso, vai chegar no momento que você vai, assim, né, se colocar de uma forma assim, não, o que a rede social quer que eu seja? E não é. Eu acho que a ideia, e eu acho que, eu acredito muito que essas pessoas que hoje, assim, são, como é que fala, gente? Bem-sucedidas nas redes sociais, ela tá entregando o que é dela, ela não tá entregando o que a rede social quer. Claro, ela tá entregando o que é dela, tem todo um contexto de marketing em cima para ela fazer do jeito certo. Mas é o que é dela, a ideia surgiu no que é dela. Então, assim, essa coisa do cancelamento, acho que quem vive, principalmente quem vive de rede social, né, a gente percebe isso. Então, assim, uma coisa que começou às vezes com uma brincadeira ali no quarto, né, e aí tomou uma proporção muito grande, mas vem essa coisa da cultura do cancelamento, essa coisa do julgamento. Quantos artistas não precisaram se afastar da rede social? Que me vem na cabeça agora, o Whindersson Nunes já se afastou, deu um tempo. Teve uma depressão. A ex-mulher dele, quando separou dele, foi achincalhada, falando que ela usou ele. Ela precisou. Então, assim, eu percebo muito, né, dessa galera famosa, que, assim, às vezes eles precisam dar um tempo para eles entenderem quem eles são. Porque tá tanta crítica, você não sabe qual é, né, a realidade. Eu sou Exato. isso. Você fica assim, eu sou isso? Será que eu sou isso? Ou será? Você fica até confuso já com o que eu sou? Qual é a minha personalidade? O que eu gosto? Você fica confuso. É esse cancelamento, esse tal de glushing, que o pessoal chama? Glushing? Não tem eu nome? Não sei, amiga? Tem um nome pra isso. É a pessoa que deixa a outra no vácuo. Ghost. Não, Ghost é o filme. Ghost é o filme, amiga. Pelo amor de Deus. Não, o cara morre, volta. Não é? É Ghosting. Como é que é o nome? É Ghost. É Ghost? Ghost, o filme? A pessoa some. Isso tá muito ligado a essa... Momento de pedir desculpa, vamos lá? Aí você fala... Deixa de ser a mesma coisa, a pessoa some, morreu, sumiu, né? Tá. Então, assim, desculpas aceitas. Né?
Cara, uma galera, Então, né? tem Precisa se afastar, isso, precisa. tem A isso. sensação que me dá assim, é quando você tá nas redes sociais, é como se você fizesse um mergulho no mar, numa piscina, e chega uma hora que o teu oxigênio vai faltar. Então você precisa subir para respirar, para depois mergulhar de novo. Né? E essa coisa também da gente ter que. É que você falou uma coisa. Você manda uma mensagem para a pessoa demora a responder. Ou aquela pessoa que manda, por exemplo, pelo amor de Deus, não manda mensagem para mim. Bom dia com a florzinha. Que seu dia seja maravilhoso. Que sua tarde seja. Que Deus abençoe. Não, pelo amor de Deus, eu tenho ódio disso. Eu tenho ódio, porque eu vou ter que responder isso o tempo inteiro. Então, eu fazia até isso. Depois eu parei, as pessoas... Nossa, porque não dá. Bom, aí a pessoa fica ansiosa. Nossa, você não respondeu minha mensagem. Você está chateada comigo? Ai, que saco! Tá igual aquela mulher massa sensitiva. Que inferno! Precisa de postar que você vai jantar um prato de macarrão? Cara, eu lembro no... Quando começou o Facebook, acho que eu tava recém-casado, quando começou a febre do Facebook, um pouco tempo de casado, foi ali por volta de 2011, ou 2009, né? E eu lembro que as pessoas postavam, vou ao banheiro, aí escrevia ou postava foto, tô no shopping, não sei o quê, os passos. Eu lembro até que teve um episódio engraçado, que meu irmão ele tava passando mal e ele foi pro hospital tomar soro, aí ele postou uma foto assim... tomando soro. Mas tem Aí direto. um amigo meu falou assim, meu amigo meu falou assim, precisa fazer essa cara? Eu não vou falar de quê, né? Precisa fazer essa cara pra postar a foto? E outra, sabe? e olha como que tá deixando as pessoas... Outra coisa também, mulheres, depois a gente vai falar isso, né? De ciúmes, a gente tem muito tempo que vocês seguem aqui que a gente vai falar muita coisa. Mulheres controladoras. Eu tava vendo um cara falando, não sei se foi o mesmo vídeo que a gente viu, não, acho que não. A mulher liga pro cara, o que você tá fazendo? Manda mensagem, ovo, tira a foto do ovo. Sabe? Provar que você tá realmente, tô em casa, fazendo o quê? Ovo, tira a foto do... Entendeu? Faz uma chamada de vídeo para ver se a pessoa realmente tá lá. Olha a ansiedade, você não tem mais liberdade. Você não tem mais. Que agonia. A pessoa que faz ansiosa e a pessoa a que tá lá também sendo controlada fica ansiosa. E uma coisa que é assim, as redes sociais, essa evolução toda, né? Não é uma coisa, não é para ser uma coisa ruim. Não. Eu acho que a forma com que as pessoas estão lidando é que está tornando adoecedora. Porque você ter hoje a possibilidade de acessar uma informação mais rápido, achar conseguir, eu postei no grupo, né, que eu queria uma indicação de uma atividade, a pessoa já me respondeu, já consegui marcar. Então, assim... isso ajuda muito. É muito, né? Porque em outro momento a gente teria que pegar, sair, procurar... Por exemplo, filho saber onde tá. É uma segurança. É uma segurança. Assim, trazendo a sardinha pro nosso lado. Tem a terapia online hoje, se você não pode sair. Quando você não pode, tá? Coisa, né? Olhar no olho. Quantas pessoas nós demos suporte, né? Na época da pandemia, por causa da internet, do online, né? Foi possível. Olha que dicotômico, né? Ao mesmo tempo que na pandemia foi ótimo, porque, assim, por exemplo, as pessoas se comunicavam, não se isolavam, grupo de família, mas, ao mesmo tempo, também foram duas coisas. Uma faca de dois gumes. E aí você fica ansioso, porque você não está ali, é isso que você fala. É porque eu acho que, na verdade, né, no fundo, se trata das pessoas saberem usar as redes sociais de forma mais comedida, né? Ou seja, né? Comedida mesmo, né? E assim... Tenta colocar um horário, também não precisa daquela coisa, é só esse horário. Não, tenta redescobrir. Tem que usar com leveza. Tenta redescobrir outras coisas, como fazer um bolinho ali, igual eu fiz um bolo pra você. Eu tenho uma... Entendeu? Eu tenho uma, assim... Eu acho que o nosso trabalho, enquanto, né, psicólogos, ele é zero lógico, né? Eu não costumo tratar as coisas de uma forma lógica. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Não. Né? Mas fato. Eu não quero ser lógico, mas assim, isso eu posso falar com toda a segurança do mundo. Se você está usando muito as suas redes sociais, provavelmente você vai ficar ansioso em algum momento e isso vai te adoecer. Se você está usando muito. Então, assim,
talvez seja uma das reflexões que a gente traga hoje aqui no nosso podcast, assim, você tá usando demais as redes sociais? Existe até uma brincadeira, né? Que virou brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Fora dos stories, como é que você tá? Não, perfeito. Você já viu essa brincadeira que o pessoal fala? Não é vi. tipo um jargão. Ah, e aí, tá. fora dos stories, como é que você tá? Porque é aquela coisa bonita, aquela coisa bela, mágica, né? Sim. Gente, quando começou essa coisa do WhatsApp, na época que eu fazia consultório, que eu atendia convênio, bonitinho ali, 2014 até 2017. E aí, quando você começa a atender convênio, as pessoas começam a te procurar. Você atende convênio tal, não sei o quê, porque vai indicando pro outro. Teve uma época que eu atendi... era uma escola, eu atendia 10 professores dessa escola, porque a escola fornecia o convênio, né? Sei. Então todo mundo começou a me indicar e todo mundo começou a me procurar. E aí, assim, a coisa mais comum, a pessoa mandava WhatsApp, você atende convênio X? Cara, você olhava a foto da pessoa, era aquela coisa empoderada, Nossa, principalmente as mulheres. Cara, era uma coisa empoderada, forte. Eu achava legal. Quando ela vinha no consultório, eu achava legal porque, assim, ela vinha despida daquilo, né? Porque ela vinha pra fazer o trabalho terapêutico e tal. Mas, cara, eu olhava pra foto, olhava pra mulher e falava, olha só, assim, né? O que ela... Já chegou em alguns né? atendimentos de eu falar assim, olha você aqui no seu WhatsApp e olha você aqui agora na minha frente. A realidade, né? Qual que é a tua realidade? E às vezes a gente fica preso nisso, do transparecer. Eu acho que isso, cara, isso é muito ansioso, isso, né, com o perdão da palavra, mas isso é foda. Porque você, às vezes, tentar transparecer o que você não vive, você tentar botar um estilo de vida que não é teu, que não te cabe, né? Se expor demais, assim... Buscando uma aceitação, né? Buscando uma Olha pra aceitação. você ver, né? no tempo passado, eu fui com uma amiga minha numa loja e eu falei assim, ai, não, eu tô muito acima do peso. Aí eu falei pra ela, ai, eu queria postar essa foto, faz aí como é que é o nome? Faz um Photoshop aí e tal. Nossa, aí ela fez um Photoshop, assim, botou a cintura, mas ficou tão artificial que eu postei a foto, todo mundo, Renata, que cintura é essa que você tá ficando... Cintura que não existe. Que é isso? Quem fez esse Photoshop pra você que... Exageraram. Eu falei, ai, sério? Aí eu já ficando ansiosa. Não, e eu ficava ansiosa, porque eu falei assim, eu pegava e olha pra você ver, dependendo dos comentários, eu ficava, ai meu Deus, aí tirava entendeu? Às vezes paciente, que eu tenho pacientes também, às vezes comentava alguma coisa, e aí, já foi internada, doida, entendeu? Aí eu, caramba, eu tenho que... Você tá entendendo? Você tem que ficar ligado até nos comentários. Olha, eu tenho uma foto, minha esposa ela é a nossa produtora, pessoal. E aí eu acho que quando ela for fazer o corte, ela vai editar esse vídeo. Eu tenho uma foto que é meme. Porque teve um dia que eu e um amigo meu, nós fomos trabalhar nesse consultório, na época do consultório, a gente foi com a mesma blusa. E o Júnior, ele tem 1,80 m, né? Ele é magrinho. E a gente tava com a mesma blusa. Aí eu tirei uma foto, ele no espelho fazendo assim com o celular. E aí eu coloquei assim, 45 dias de dieta. Aí tem eu antes e o Júnior depois. Se der na edição, ela vai colocar essa foto. Cara, foi uma das fotos minhas que mais teve curtida. Que o pessoal falou, cara, que dieta é essa? Assim, lógico, todo mundo entrou na brincadeira. O Júnior tem 1,80, velho. Eu tenho 1,78, o Júnior tem 1,80. E aí ele é magrinho, né? E eu tava mais gordo ainda naquela época. E eu falei, 45 dias de dieta. E aí o pessoal entrou na conversa, cara, que dieta é essa? Eu falei, é super simples, são 25 parcelas de R$2.000 com adesão de 6.000 e tal, eu tô vendendo. Então, assim, foi uma das fotos mais curtidas que eu tive em todo o meu Instagram. Mas, assim, justamente usando essa coisa também que as pessoas viram teu Photoshop, não, né? Que tá diferente, né? Exagerou, né? Então, às vezes, assim, e fazendo esse link que a gente estava falando, às vezes a pessoa tenta transparecer isso que não quer. Eu sempre comento com minha esposa assim, gente, tem gente que a gente consegue saber da vida da pessoa inteira pelo Instagram. Quem casou, quem separou, às vezes fala pra minha esposa, fulano separou, tenho certeza. Stalkeando, Você vai né? olhar lá, tirou a foto, falei, tenho certeza. Um dia desse aconteceu, eu falei, fulaninho separou, falei pra minha esposa. Como é que você sabe? Eu falei, olha as fotos aqui. Aí mostrei as fotos. Aí, coincidentemente, uma colega desse meu amigo foi trabalhar comigo. Aí ela falou, eu falei, eu sou amigo do fulano. Ela,
Ah, você tá sabendo que ele separou? Eu sabia! Eu já tinha visto. A rede social já contou. Coloca lá status. Em um relacionamento A sério. gente pega o povo na Status, mentira, solteiro. a gente pega o povo na Status. mentira, sabe? E por conta dessa coisa de querer postar, de querer transparecer. Gente, vamos Gente, relaxar. ansiedade, Vamos fazer outras coisas diferentes. Vamos relaxar. Vamos fechar um pouquinho o celular. Vamos pegar um livro ali. Me dá um livro ali. Me dá um livro ali. Deixa eu mostrar pra vocês como que fazem, ó. Pra quem não pega o livro há muito tempo. Pega o livro. Faz assim, ó. Sente o cheiro. Olha que delícia. Eu também gosto de cheiro de livro novo, né, amiga? Eu também gosto. Aí você chega assim, vê, cadê o marcador de página de florzinha, assim? Aí bota, fecha. Tão bonito isso, né? Eu acho que assim, usa com leveza, sabe? Se você estiver usando muito, reflita. É importante usar. Né? Reflita, assim, o seu uso, né, das redes sociais e como que tá você uso no dia a saudável, dia. né? Você no dia a dia. Você tá mais impaciente, você tá mais ansioso. Cara, então pode ter, O que eu tô vai ter alguma relação. evitando ver, né? O que Eu que eu tô fico evitando tanto ver? tempo ali numa rede social. O que é meu respeito, eu não tô conseguindo olhar, Onde ou eu eu não quero chegar. quero olhar, né? É. Porque muitas vezes a gente até tem uma consciência do que tá nos incomodando, mas eu não quero ver, eu não quero mexer. Então, Exato. gente, você pega uma rede social, as minhas filhas baixaram uma pra mim, que um dia desse eu falei, cara, o celular descarregou e eu ali, ó, vendo, passando vídeo. Se a gente não cuidar, Sim. realmente engolidos, eu não falo que não é nem envolvidos, né? Eu falo que somos engolidos. Aí eu volto a dizer, uma coisa que veio para ser algo bom pode ser sim algo fator de adoecimento. Tudo, né? Remédio, veneno, depende da dose. Gente, água demais faz mal, né? Sexo demais faz mal. Religiosidade, espiritualidade demais faz mal. Tudo que torna-se uma compulsão. Tanto o DSM quanto a CID, ele já fala dos jogos, né? Da compulsão dos jogos como doença, né? Ainda não tem das redes sociais. Mas, ó, tem, amiga, tem e já tem algum tempo de rede social, viu? Não é rede social, é internet. Eu não sei se tem em Brasília, mas eu sei que no Hospital das Clínicas em São Paulo já rola tratamento para quem é viciado em internet. Tratamento igual dependente químico. De ficar isolado, papapá, remedinho, tal. Uma dependência, é uma droga. Não deixa de ser uma droga. Nós recebemos na clínica um adolescente que foi internado em jogos. Eu acho que eu tava ele não chegou a concluir o tratamento, mas eu lembro que assim que ele chegou, esse adolescente, gente, ele chorava, ele se ajoelhava no chão, ele pedia pelo amor de Deus. Ele fez um quadro de abstinência como se faz de substância, sabe? Faz mesmo. Então, assim, isso já é, né, de jogos, já é um diagnóstico, já está ali no DSM, na CID. O Edu tá falando que já existe alguma coisa a nível da internet, não, né? Tem um termo que é nomofobia. Nomofobia é quando você não consegue ficar sem o teu smartphone. Dentro do smartphone tem as redes sociais, tem as coisas da internet. Então, a nomofobia é quando você não consegue viver sem o teu telefone, sem as tuas redes sociais. Isso se chama nomofobia. Entendeu? Já é uma doença. Já é uma doença. Quando a gente esquece o telefone e celular em casa, caramba, esqueci o celular. É como se tivesse saído nu. A pessoa esquece às vezes de botar a calça, mas não esquece o celular. Exato. Se esquece o celular, volta. Né? Um dia desse eu saí pra ir trabalhar. E lá no trabalho, no CAPS que eu tô, a gente sai pra fazer visita, né? Quando eu cheguei no CAPS, eu falei, putz, deixei meu celular em casa. Ah, mas eu vou sair pra fazer visita. As visitas eram ali por perto, como eu moro perto do trabalho. Passei em casa e peguei meu celular. Eu fiquei um dia, fui lá pra clínica. Lembra que eu peguei teu telefone? Vou ligar pro meu marido pra... Sim, você tava sem. Eu tava sem celular. O dia que tu esqueceu no carro, amiga, que a gente foi de carona... Gente, ela mora a uns 20 quilômetros da minha casa. Ela botou o marido dela pra ir lá buscar o celular. Porque por ser necessário, né? Porque, nossa, eu te liguei tanto que o telefone tá... Ser necessário, mas é isso daí, né? É a dosagem. Porque, né? A dosagem. Mas, assim, é esse o tema, né, gente? É um tema que a gente teria muito mais a falar, sim, né? Claro. Eu acho que... E vamos falando... Eu acho que
Você, de repente, que trabalha com internet, é um influencer que estiver vendo a gente, tá? Você tá convidado para vir aqui falar um pouco, sabe? Nós temos convidados, né? A Tiana sabe a rede social. Saco. Tem uma coisa diferente para fazer, faz, né? Exato. E olha, de novo, assim, sendo bem enfático, quase chato, mas assim, se você tá ficando muito na rede social, presta atenção como tá no seu cotidiano. Se você tá ficando mais impaciente, se você tá ficando mais mal-humorado, se você tá ficando, de certa forma, mais ansioso, certamente esse excesso de rede social tá te fazendo mal. Não esqueça, né, de você sempre olhar para você ver quem você é e o que a rede social tá te oferecendo. Porque às vezes nem tudo que ela te oferecer vai ser para você. E você não precisa sofrer por não ser como é aquilo que é te oferecido. E nós convidamos, né, a quem não tem essa experiência, né, de viver, né, as relações interpessoais ao vivo, né? Gente, é tão o olho bom, no olho, bom. o encontrar, o rir juntos, né? Como nós fazemos aqui, né? Nossa, é muito bom. É o humor. Assim, né? É só uma particularidade. A gente sempre costuma conversar o nosso podcast rindo, mas é porque a gente tem um pré-podcast aqui que a gente fala muita besteira, então a gente ri, a gente às vezes lembra de uma situação que rolou antes da gravação e aí a gente ri, né? Então normalmente assim, a gente vai falar de um assunto sério, a gente começa rindo, mas é por isso, justamente por conta dessa coisa do contato, não, né? E Edu, eu contato. Eu tinha um professor, né, de formação, né, o Isidro, Antônio Isidro, que ele falava, né, que quando a gente começa a rir das nossas dificuldades, a gente já está num caminho de mudança, num caminho de recuperação. Então é isso, sabe? Acho que é trazer com mais leveza, sermos capazes de olhar para as nossas imperfeições e entender que está tudo bem. Somos seres imperfeitos, somos seres incompletos e não vai ter rede social que vai modificar isso, né? E eu acho que isso é o legal do ser humano, né? Sermos únicos, né? Sermos... Padronizar, né? Não padronizar, né? The Wall, né? Isso. E eu acho que essa coisa do influencer, né? O influencer, acho que é assim, a ideia saudável do influencer é de nortear e não de dizer para onde ir, né? Vá por aqui. Não, pode ser só um norteamento, que pode ser que lá na frente você pegue um outro caminho, né? Acho que a ideia do influencer talvez seja mais essa, de eu não tinha pensado por esse lado, vou ver isso aqui. Mas não de pegar isso como uma verdade, né? Quando você pega as coisas... O que é verdade, né? Não tem, né? A gente observa muito essa coisa da rede social, às vezes, né? Essa coisa das pessoas, botando as pessoas como gurus, né? Então, de pegando aquilo como uma verdade, isso né? Aí tá demais. Então, assim, eu acho que a ideia do influencer é só de nortear, de você tentar um caminho, de repente, se você vê que não é esse caminho para você, tá tudo bem também, então, né? Isso, assim, né? Isso até me lembrou uma colega. Olha aí, gente, eu tento falar do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu sempre aparece no nosso podcast. Uma colega que treinava jiu-jitsu comigo, ela é nutricionista, né? Eu até convidei ela aqui, mas por falta de tempo ela ainda não pôde vir, mas ela, se Deus quiser, ela vai aparecer aí com a gente. E assim, ela é muito bonita, sabe? Ela é muito bonita. E ela tem o tornozelo dela grosso. Então, ela mesma falou pra mim, Eduardo, olha, eu malho, eu me cuido, mas eu sei que o meu tornozelo, ele não vai ficar o tornozelo igual do modelo, aquele tornozelo, né? Fino e tal, porque ela tem a panturrilha dela mais grossa. Ela, não, isso aqui eu já me conscientizei, que aqui o meu melhor é esse aqui. Então, assim, achei tão legal da parte dela, assim, porque ela se cuida e tal, ela treina, pá. Mas ela tem essa consciência de que aquela coisa que é colocada lá, ela sabe que ela não vai ter por conta do biotipo físico dela. E talvez ela tenha essa consciência por ela ser nutricionista e tal. Ela tem uma consciência corporal melhor e que tá tudo bem. Mas, né? infelizmente, a maioria da pessoa tá no caminho contrário. Tipo, igualdade. Não, tem que botar um... Mas, enfim, se vocês quiserem mandar sugestões, perguntas, a gente vai ajudando vocês. Siga a gente nas redes sociais. Siga, né? Com parcimônia. Com parcimônia. Ou não. Siga sempre, mas com leveza. Ou não. Siga para vocês, né? A gente traz de uma forma leve, porque ficar blá, 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 blá também é chato. Mas percebam-se. Sim, e a gente agradece, né, por mais esse podcast aí. Obrigado, Edu. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Beijão.